5 histórias incríveis do Lobo Mau. Verdades reveladas que transformam tudo em desenho animado. Lobo, um jovem de São Bartolomeu, era mais que o rótulo que a cidade lhe impôs. Ele era a esperança de uma nova geração. Crescido no calor de uma família simples, mas cheia de amor, aprendeu com seu pai, um trabalhador rural, e sua mãe, uma doceira famosa, o valor da honestidade e da solidariedade. Porém, ao tentar abrir sua própria padaria, se deparou com olhares tortos e sussurros maldosos. O Lobo Mau estava prestes a se tornar uma lenda urbana, uma história de superação e luta. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto o Lobo esperava ansiosamente a abertura de sua padaria, uma série de acontecimentos ocorreram. Ele relembrava as risadas das crianças e o aroma do pão fresco da sua mãe. Mas o que começou como um sonho acabaria em pesadelo. Um incêndio devorou seu espaço, apagando suas esperanças. Fantasmas do passado surgiram, e o ar denso de desconfiança pairava sobre ele. Ao invés de apoio, recebeu olhares de compaixão misturados com desprezo. Será que o Lobo Mau está finalmente recebendo o que merece? Murmuravam. Ele se sentiu como um náufrago em mar aberto, sendo levado pela correnteza. No silêncio da noite, deitado em sua cama, Lobo refletiu sobre o legado da mãe. Ele se lembrava da mesa cheia, da unidade familiar e do sabor de cada doce que ela fazia. A dor do fracasso era insuportável. Mas dentro dele, uma chama de determinação começava a arder. Ele precisava da ajuda da comunidade que o via como um vilão. E essa tarefa era mais difícil do que qualquer pão na brasa. Com a festança de São Bartolomeu se aproximando, Lobo sabia que era o momento de lutar. Era hora de contornar a desconfiança e mostrar ao povo que ele não era um lobo mau, mas sim um filho desta terra, esperando um lugar no coração da cidade. Ele subiu ao palco, sua voz embargada ecoando nas almas presentes. Ele falou sobre seu sonho de abrir a padaria, suas lutas e medos. A multidão, inicialmente cética, começou a prestar atenção. "Se eu não puder contar com vocês, quem poderei contar?", exclamou, e o sentimento de desespero que enchia seu peito começava a se transformar em esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O calor da multidão crescia, mas o murmurinho começou a se espalhar entre as pessoas, como um eco de provocações. Então, uma idosa, figura respeitada e influente, levantou a mão pedindo a palavra. Sua voz trêmula, mas firme, chamou a atenção. "Eu conheço o Lobo desde pequeno." A expectativa era palpável. O que ela tinha a revelar poderia mudar a visão de todos. O passado de São Bartolomeu e o futuro de Lobo estavam prestes a se entrelaçar de maneira inesperada. A multidão observava com um misto de esperança e apreensão, prontos para descobrir a verdade oculta por trás do incêndio e de toda a desconfiança. A senhora, de cabelos brancos e olhos que pareciam carregar toda a sabedoria de uma vida, respirou fundo e começou a contar. O lobo, como todos vocês, cresceu cercado de amor, mas também enfrentou desafios. Muitos não sabem, mas quando era criança, ele sempre ajudava a mãe a vender os doces na praça. E havia uma coisa que sempre me chamou a atenção, a maneira como ele encantava todos com seu jeito gentil. A multidão, que antes olhava com desconfiança, agora parecia repleta de curiosidade. Alguns começaram a lembrar-se das tardes de sol em que o pequeno lobo fazia graça, encorajando outros meninos a se unirem a ele em brincadeiras. As mães se lembravam dos sorrisos mais largos e dos rostos iluminados enquanto ele entregava doces aos mais necessitados. A vida não foi fácil para ele após o falecimento da mãe. O luto tornou o menino mais maduro, mas a dor o afetou de maneiras que muitos não compreendem. A idosa prosseguiu, sua voz carregada de emoção. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Lobo enquanto ele escutava as palavras dela, como se uma barreira invisível estivesse se rompendo. Mas a verdade que muitos desconhecem é que o incêndio na padaria foi resultado de um acidente. As chamas não foram provocadas pelo lobo, mas sim por uma falha no sistema elétrico. Ele estava lá, tentando salvar o que lhe restava. E mesmo assim, foi mal interpretado, disse a idosa, levantando a voz com um fervor que chamou a atenção de todos. O silêncio agora tomava conta do espaço, e Lobo sentiu os olhares mudarem. Ele se lembrava daquele dia fatídico.
O cheiro de fumaça, seu coração disparado, e a impotência ao ver tudo que amava sendo consumido pelas chamas. Eram memórias dolorosas, mas agora parecia que as peças estavam finalmente se encaixando. A mulher continuou: o lobo é uma boa alma. Ele sempre ajudou esta comunidade. Lembro-me de como ele encorajava as crianças a se unirem para promover ações e ajudar os mais necessitados também. Ele não é o que dizem. É hora de deixarmos as histórias empoeiradas de lado e olharmos para o que realmente importa: o caráter de um homem que teve a coragem de sonhar, mesmo depois de tudo. Por tudo aquilo, uma onda de murmúrios começou a surgir na multidão. Algumas pessoas, antes hostis, agora pareciam balançar a cabeça, ponderando sobre as novas informações. Os olhares de desconfiança se tornavam sorrisos hesitantes, e Lobo sentiu uma nova energia pulsando ao seu redor. Criando coragem, ele tomou a palavra novamente. Eu só pedi uma chance de recomeçar, e se todos nós nos reunirmos, juntos, podemos construir algo bonito. Minha padaria não é apenas um sonho pessoal, é um espaço para a comunidade, para nos unirmos, para celebrarmos juntos. Nesse instante, uma jovem da plateia se levantou e gritou: eu ajudo. Vamos dar uma chance. Ela foi seguida por outras vozes, e logo várias pessoas se ergueram, oferecendo apoio e solidariedade. A atmosfera mudou completamente. A comunidade começava a ver um novo lobo, não mais como um vilão, mas como um homem disposto a lutar por sua causa. No entanto, essa transformação ainda estava longe de ser completa. Enquanto abraços e sorrisos se espalhavam, uma figura sombria observava de longe. O velho rival de Lobo, que sempre quis vê-lo falhar, agora tramava algo nas sombras. Um novo desafio estava se aproximando, e Lobo sentia que a batalha por seu lugar na comunidade ainda não havia terminado. Aquela noite estava apenas começando, e a verdadeira prova de coragem e determinação estava prestes a se revelar. Lobo sentiu seu coração acelerar. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente, e ele estava pronto para enfrentar o que quer que fosse. Enquanto a multidão celebrava a nova fase de Lobo, um frio na barriga o fez hesitar. Ele olhou para os rostos conhecidos, agora repletos de esperança e apoio, mas essa sensação de edificação era subitamente ofuscada por uma sombra que se aproximava. O velho rival de Lobo, Marcos, surgia na sua mente, como uma tempestade prestes a desabar. Marcos sempre fora o oposto de Lobo. Enquanto um semeava amor e alegria, o outro contava moedas e sonhava em derrubar o que quer que fosse belo. A desconfiança ainda pairava em alguns cantos, e Lobo sabia que Marcos não deixaria o recomeço dele passar sem uma reação. Ele respirou fundo e se lembrou de que, no fundo, o amor da comunidade e a verdade eram suas maiores armas. Quando ele finalmente se sentou com os amigos numa mesa improvisada, um grupo de jovens surgiu. Eles estavam eufóricos. Lobo, você já pensou em fazer um evento? Algo para arrecadar fundos para a nova padaria? Podemos juntar as forças. As ideias começaram a fluir, e Lobo se deixou levar pela empolgação. Uma festa beneficente poderia unir a todos. A comunidade inteira poderia participar. E pensar em um cardápio baseado nos doces que a minha mãe fazia. As propostas ecoavam apaixonadamente, e a animação começou a criar um movimento contagiante. Outro jovem sugeriu que eles organizassem atividades, como um concurso de bolos e doces. Era a oportunidade de Lobo mostrar quem realmente era, além de seu passado. Enquanto todos debatiam animadamente, uma inquietação se instalava no fundo de sua mente. Dentre risos e planos, uma voz familiar interrompeu o entusiasmo. Isso era o que você queria, não? Apenas um pouco de atenção e apoio? Era Marcos, que se aproximava com um sorriso cínico no rosto. Achei que você estava acabado, mas parece que a história está mudando, não é mesmo? A sala rapidamente se silenciou, e os olhares se voltaram para a ameaça que se aproximava. Lobo, sentindo a pressão, manteve-se firme. Não sei o que você quer, Marcos, mas isso aqui é sobre união, não competição. É hora de deixarmos o passado para trás e trabalharmos juntos. O que você tem contra isso? A risada de Marcos ecoou como um eco frio na sala. União? Você realmente acha que todos aqui estão prontos para te apoiar? Só porque uma velha decidiu contar uma história bonita? Você vai se surpreender. As palavras dele causaram um frio na barriga de Lobo. Marcos se aproveitava do medo mais profundo, que o fazia questionar a própria força que estava construindo. Você não vai estragar isso para mim, nem para ninguém, ele sussurrou, enquanto um novo fogo começava a queimar dentro dele. A multidão estava ali por ele, e ele não estava disposto a desistir. O desafio estava lançado, e Lobo encarava não apenas seu rival, mas também seus medos e as vozes que ainda o assombravam.
Faltava pouco para a festa acontecer, mas a verdadeira luta já havia começado. Não era apenas sobre reerguer a padaria, mas sobre desmascarar mentiras e mostrar sua verdadeira essência à comunidade. Quando o primeiro dia de sua nova vida se aproximava, Lobo viu que tudo estava interligado. Ele sentia que havia muito mais em jogo do que poderia imaginar. Um novo plano começava a se formar em sua mente, algo que iria além da padaria. Seria hora de confrontar Marcos e revelar a verdade. Mas uma voz no fundo da sua mente questionava: e se as coisas não saíssem como ele esperava? O que aconteceria agora que a batalha interior começava a refletir no mundo exterior? Lobo sabia que as respostas estavam mais próximas do que jamais estiveram. O sol mal havia nascido, e um novo dia se anunciava com cores vibrantes no céu. Lobo acordou mais determinado do que nunca. O plano para a festa beneficente martelava em sua mente, mas a sombra de Marcos ainda pairava, como um manto escuro prestes a engolir todo aquele frescor de esperança. Ele se sentou à mesa da nova padaria, onde o cheiro de café fresco preenchia o ar. As lembranças de sua mãe, assando pães e tortas, inundavam sua mente, fazendo o peito dele apertar de saudade. Lobo decidiu que não podia mais permitir que o medo dominasse. Hoje, tudo muda, murmura para si mesmo, quase como uma oração. Os preparativos para a festa estavam a todo vapor. As pessoas começaram a chegar, cheias de entusiasmo e animação. As paredes da padaria, agora repintadas, estavam adornadas com bandas coloridas e cartazes feitos à mão. A música alegre e as risadas ecoavam pelo ar, e, por um instante, Lobo se deixou levar pela energia positiva que reinava. Mas, no fundo do coração, ainda havia espaço para inquietação. Ele contou as horas até o momento em que Marcos viesse. O rival era alguém astuto, sempre pronto para lançar dúvidas e fraquezas no coração dos outros. No entanto, a sensação de apoio da comunidade aquecia sua coragem, e ele estava decidido a não deixar que os pesadelos do passado o aprisionassem novamente. A festa começou, e as mesas estavam repletas de bolos e doces que lembravam o sabor da infância. As vozes dos confrades se misturavam à música, criando uma melodia vibrante de união. Quanto mais Lobo olhava para aqueles rostos amigos, mais seu coração pulsava com determinação. Durante todos os momentos de alegria, uma parte dele ficava em alerta, esperando a hora em que Marcos faria sua visita. E, para seu horror, ele não precisou esperar muito. Em meio a risos e canções, a figura de Marcos apareceu na entrada, sua expressão maquiavélica se destacando entre os rostos animados. Olha quem aqui está, o herói da vez, Marcos soltou, com aquele sorriso cínico que o acompanhava. Achei que já tinha sido esquecido. Mas, pelo jeito, o circo ainda está em pé. As palavras dele eram como facadas, cravando a insegurança mais profunda de Lobo. A tensão na sala era palpável. Lobo respirou fundo, sentindo a pressão de todos os olhares fixos nele. O que seria um dia de celebração agora parecia uma batalha. Ele sabia que precisava agir, e rápido. Marcos, esse lugar não é para você. Estamos aqui para celebrar e seguir em frente. Não deixe que sua inveja estrague isso para todos, Lobo respondeu, com uma voz firme. Marcos deu um passo à frente, e o murmúrio da multidão aumentou, misturando-se à ansiedade. Inveja? Não, querido Lobo. O que eu vejo é gente tentando vender ilusões. Vocês acham que estão ajudando, mas só estão alimentando um sonho que nunca vai acontecer. Lobo sentiu o chão tremer. Ele se lembrava do quanto aquelas palavras podiam ferir. Mas, antes que a dúvida pudesse invadi-lo, uma mulher da multidão levantou a voz. Não acreditem nele. Nós estamos aqui para apoiar o Lobo, e sabemos que ele pode fazer isso acontecer. As palavras de apoio ecoaram como um bálsamo no coração de Lobo. Ele olhou ao redor, sentindo uma onda de amor e solidariedade. Os rostos que ele viu eram de amigos, de familiares, de pessoas que realmente acreditavam nele. Não podia deixar aquele momento ser roubado. Com um novo fogo em seu interior, Lobo se virou para Marcos. Hoje, isso aqui é sobre as nossas escolhas. E eu escolho amar e acreditar. Você pode tentar me derrubar, mas não conseguirá, porque a verdade é mais forte. Os olhares que Lobo encontrou agora estavam embasados em uma renovada esperança. A luta pela padaria, pela comunidade, por ele mesmo havia começado. Mas as palavras de Marcos ainda pairavam na sua mente, como uma sombra que não se afastava. O que você vai fazer quando a verdade acabar com todas as ilusões? O desafio agora era claro, e Lobo sabia que a batalha estava apenas começando. Como lidar com os ecos do passado, agora que o futuro parecia um horizonte distante? E se Marcos tivesse mais segredos a revelar?
O clima estava tenso, e a festa que antes pulsava de alegria agora parecia uma panela prestes a ferver. Lobo se ressentia da pressão, mas, quando olhou novamente para a plateia, viu rostos que brilhavam com determinação. Cada pessoa ali representava uma parte de sua história, uma parte que ele se recusava a deixar para trás. Isso o encorajou. Você está completamente enganado, Marcos. O que estamos fazendo aqui é verdadeiro. Cada fatia de bolo, cada sorriso, cada risada, isso é vida. Lobo gritou, elevando sua voz acima do murmúrio angustiado da multidão. Marcos balançou a cabeça, rindo sarcasticamente. Vida? Isso é só uma tentativa desesperada de enganar a si mesmos. A verdade dói, Lobo, e você conhece essa dor melhor do que ninguém. Os olhos de Lobo se estreitaram. Ele não ia recuar. Talvez a verdade te assombre, mas eu escolhi lutar. E a dor, eu transformo em força. Ele falava com tanta convicção que muitos na plateia começaram a aplaudir. Assim, uma onda de apoio crescente tomou forma, como se todos ali estivessem se unindo em um único grito de resistência. Multidão começou a gritar o seu nome. Sua conexão com aqueles amigos fortalecia suas palavras. Foi aí que Lobo percebeu que não estava apenas lutando por um espaço, mas por algo muito maior. Por um sentimento de pertencimento, por um futuro que ele poderia moldar com as mãos e o coração. Marcos, agora mais irritado do que nunca, se aproximou. Você acha que isso vai funcionar? Você realmente acredita que um punhado de palavras vazias vai mudar algo? É o mesmo que tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Não se trata apenas de palavras. Trata-se de esperança. Lobo retrucou, sua voz se elevando ainda mais, tocando as cordas do coração de todos. Ele se lembrava das tardes em que sua mãe contava histórias de superação, de coragem. E nem sempre a chama do nosso sonho precisa ser intensa. Às vezes, ela só precisa de um sopro para voltar a arder. Marcos hesitou, e Lobo viu uma fraqueza passar pelo olhar do rival. A expressão de desdém foi substituída por uma sombra de algo que Lobo não poderia nomear. A plateia observava a cena em silêncio, aguardando cada movimento, como um filme em um clímax dramático. Mas, em vez de recuar, Marcos deu um passo adiante. Se você realmente acredita nisso, então vou te ajudar. Como seu amigo, quero ver até onde esse sonho vai. A ironia cortava seu tom, mas havia um desafio implícito. Só não diga que não avisei quando você se deparar com a crua realidade. Lobo sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que Marcos acabará de insinuar era perigoso, mas ele manteve a compostura. Entre, então. Mas cuidado, Marcos. Nem tudo é um jogo. E a última carta que você pode puxar pode acabar virando contra você. A multidão que assistia à cena começou a se mover. As palavras de apoio estavam ali, pairando no ar. Esperança e coragem se espalhavam como uma labareda, prestes a explodir em algo maior. Lobo, agora com a certeza de que aquela batalha marcaria o início de uma nova fase, encarou Marcos. O que você está prestes a ver é o renascimento de uma comunidade. E a verdade, seu maior medo, será a luz que vai nos guiar. Não novamente. Nesse momento de revelação, uma palete de sentimentos transbordou de todos os lados. Os aplausos aumentaram e o otimismo começou a reverberar pela sala. Mas no fundo de sua mente, Lobo sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. O que mais seus demônios poderiam revelar? O eco das palavras de Marcos ainda o atormentava, como uma sombra que não se desfaz. E agora, o que Marcos realmente preparava nas sombras? Lobo sentia que a próxima fase daquela luta estava apenas começando, e não poderia ignorar a sensação de que algo muito maior estava por vir. O clima na festa mudou, mas não do jeito que Lobo esperava. A tensão estava palpável, e ele sentia o peso do olhar de cada pessoa sobre si. Ele tinha jogado as cartas na mesa, mas ainda não sabia se Marcos estava realmente disposto a colaborar ou apenas aguardando o momento certo para pegá-lo. A música parou abruptamente, como que sentindo a energia da sala mudar. Lobo olhou ao redor, percebendo que muitos estavam com expressões de confusão e expectativa. O que ia acontecer agora? O desafio de Marcos pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a despejar uma tempestade. Então, Marcos começou, quebrando o silêncio tenso, só para deixar claro: os sonhos não se concretizam sozinhos. Precisamos de um plano. Sua expressão estava misturada entre sarcasmo e um genuíno interesse em ver o que Lobo poderia fazer. Certo, Lobo disse, sua voz firme. Ele sabia que aquela era uma oportunidade, e não podia deixar passar. Vamos começar de novo. Que tal um evento? Um painel onde todos possam compartilhar suas histórias?
A luta dos moradores, os sonhos deles o que nos trouxe até aqui. Alguns murmúrios de aprovação surgiram entre os presentes, como se o ar começasse a vibrar de esperança novamente. Cada ideia que aparecia na mente de Lobo era acolhida por expressões encorajadoras. Ele estava agindo como um farol, iluminando o caminho desses amigos perdidos. Marcos ajustou a postura. Você realmente acha que isso vai funcionar? Uma conversa vai acalmar todos esses ânimos? O tom provocador ainda estava lá, mas Lobo podia sentir que, de certa forma, os desafios de Marcos o instigavam, e isso só aumentava sua determinação. Pode ser a centelha que precisamos, Marcos. A certeza nas palavras de Lobo ecoava em seus próprios ouvidos. Ele sabia que, por trás de cada desafio, havia uma oportunidade. Nós temos que nos unir. Nossas histórias são poderosas, e elas precisam ser ouvidas. A multidão respondia ao seu chamado. Vai ser incrível! Alguém gritou. Isso esquentou o coração de Lobo. Eles estavam juntos e prontos para combater o desânimo. O que, a princípio, foi uma mera festa, agora se tornava uma plataforma para a mudança. Isso poderia ressoar em cada canto da cidade, proporcionando um novo começo. Mas, conforme as ideias fervilhavam na cabeça de Lobo, um sentimento de desconforto o atravessou. Seria Marcos apenas um jogador ou havia um cálculo por trás daquela proposta de ajuda? Ele decidiu agir cautelosamente. Ao mesmo tempo que abria as portas para a colaboração, ele também ficava atento. Não queria que o rival transformasse o que poderia ser uma vitória em uma armadilha. Marcos, percebendo a hesitação de Lobo, se inclinou para ele com uma expressão de seriedade. Olha, só não me venha depois reclamando. Se você quer fazer isso, então vamos fazer direito. E assim, a semente de uma aliança peculiar nasceu. Enquanto organizavam o evento, uma nova dinâmica começou a se formar, mas as palavras de Marcos ecoavam. Cuidado, Lobo. A verdade nem sempre é sua aliada. Aquilo fez um calafrio percorrer a espinha de Lobo. À medida que a festa avançava, a ideia de um evento começou a tomar forma, mas com ela, apareciam novas perguntas. Como eles realmente se uniriam? A luta de cada um, o passado de cada um, estava a um fio de ser revelado. Seria essa chance de Lobo mostrar que adversidades poderiam ser transformadas em força. E, enquanto os convidados se dispersavam ao final da noite, Lobo sentiu no fundo de seu coração que o desafio de Marcos não era o que mais o preocupava. Era a possibilidade de que muitas verdades, esquecidas e dolorosas, finalmente viessem à tona. Agora, ele estava prestes a descobrir que o peso dessas histórias poderia ser tanto libertador quanto devastador. Que ele não esperava, no entanto, era o que um simples evento poderia desencadear. Uma provocação à sua própria essência. Estaria ele realmente preparado para enfrentar tudo isso? A batalha estava apenas começando, mas a verdadeira luta era interna e a próxima revelação poderia mudar tudo. A luz da manhã entrou pela janela, banhando o quarto de Lobo em um tom dourado. Ele sentou-se na cama, as ideias da noite anterior ainda ecoando em sua mente, como uma música que não ia embora. O evento que planejavam tinha o potencial de mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade pesava sobre seus ombros. Como poderia unir tantas histórias tão diferentes e dolorosas? Ele olhou para o celular, hesitando ao ver as mensagens de confirmação do evento começando a chegar. Cada notificação era um lembrete do que estava por vir. Lobo respirou fundo e decidiu que não iria se deixar levar pelo medo. Ele sabia que essa era a chance de mostrar a força da comunidade, de cada um deles. Enquanto o dia avançava, o movimento no bairro começava a agitar. Lobo caminhou pelas ruas, observando rostos conhecidos, mas sempre carregados de histórias não contadas. Ele podia sentir a resiliência no olhar de cada um deles. Ao cruzar com Dona Rita, sua vizinha idosa, ele parou. Oi, Lobo. O que tem para hoje? Ela perguntou, com um sorriso melancólico. Dona Rita, estamos organizando um evento. Um painel para compartilhar nossas histórias. O que acha de participar? Lobo respondeu, tentando transmitir entusiasmo. Ela hesitou, os olhos perdendo-se por um instante. As histórias elas têm um peso, não é? Mas também têm poder. Precisamos fazer nossas vozes serem ouvidas, Lobo disse, sentindo o coração acelerar. Venha, seu relato pode inspirar outros. Dona Rita concordou, mas a expressão dela pesava. Lobo caminhou para longe, sentindo a pressão do que estava prestes a acontecer. Ele tinha que lembrar a si mesmo que, por mais difícil que fosse, aquela era uma oportunidade monumental. Quando começou a montar tudo, os rostos se tornaram não apenas conhecidos, mas preenchidos de lados que Lobo nunca tinha imaginado.
Enquanto organizava as cadeiras e o palco improvisado no centro da praça, ele ouviu risadas e conversas. Cada um que chegava trazia uma história consigo. Havia um ativista, um artista, uma mãe solteira e um garoto que sonha em ser jogador de futebol. Todos ali por um motivo: fazer suas vozes ecoarem. No entanto, a presença de Marcos era um fantasma. Ele parecia se mover entre a multidão, observando e avaliando. Lobo sentia que cada passo que dava na organização do evento era acompanhado por uma sombra, a dúvida na mente dele sobre o que realmente Marcos queria. Seria necessário deixá-lo participar do evento? E se ao final, tudo que ele quisesse fosse protagonismo? Com o passar das horas, Lobo tomou coragem. Ele se dirigiu até Marcos, que estava apoiado em uma mureta, observando. Preciso de sua ajuda. Se você realmente quiser colaborar, que tal ajudar a moderar as histórias? Já que você parece tão interessado nas narrativas de todo mundo. Marcos olhou diretamente em seus olhos. Posso ajudar, desde que fique claro quem é o protagonista aqui, disse ele, com um sorriso que transparecia uma confiança perturbadora. Aquilo deu a Lobo um frio na barriga. Com Marcos ao seu lado, ele sentia que a fragilidade daquele momento podia ser ameaçada a qualquer instante. Mas, por outro lado, também havia uma esperança inquieta no peito. O que poderia surgir da união de suas vozes? Quando o sol começou a se pôr, as luzes da praça começaram a brilhar, refletindo uma nova energia no ar. Lobo olhou em volta. O povo estava ali, ansioso. Ele tinha noção de que já havia centenas de histórias esperando para ser contadas. Mas uma pergunta intrusiva atravessou sua mente. E se o que for revelado não for bonito? E se as verdades do passado tirarem a força da comunidade, em vez de lhe dar vida? O evento estava prestes a começar, as luzes dançando ao redor enquanto os corações se preparavam para a verdade. O que seria revelado poderia transformar tudo, mas a incerteza estava, mais uma vez, no ar. Estaria Lobo pronto para enfrentar não só os desafios da plateia, mas também os ecos de seu próprio passado? A praça pulsava com uma energia vibrante. As luzes cintilavam, refletindo nos rostos ansiosos que se aglomeravam, criando um mar de expectativas e emoções. Lobo respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Era agora ou nunca. Ele subiu ao pequeno palco improvisado e, por um momento, deixou os olhos vagarem pela multidão. Cada rosto tinha uma história, um peso, uma esperança. A liberdade de falar, a coragem de ser ouvido estava ali, reunida em um só lugar. Oi, pessoal! Lobo começou, a voz um pouco trêmula, mas cheia de sinceridade. Obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia especial. Um dia para que possamos compartilhar nossas histórias, nossas verdades. Cada um de vocês tem algo a ensinar, algo que pode tocar o coração de outra pessoa. O murmúrio da multidão aumentou enquanto ele falava. Os olhares se fixaram, alguns rostos acenaram com sorrisos encorajadores. Mas a presença de Marcos, ao fundo, era uma sombra que não se dissipava. E se as intenções dele não fossem puras? Lobo sabia que não poderia deixar isso atrapalhar o evento. Ele precisava focar na voz da comunidade. Vamos começar. Quem quer ser o primeiro a compartilhar? Lobo gesticulou, convidando o próximo a subir ao palco. Um silêncio instantâneo, depois um jovem se levantou devagar. Era Lucas, o garoto que sonhava em ser jogador de futebol. Ele parecia nervoso, mas enquanto caminhava em direção ao palco, sentiu os olhares de apoio. A primeira história surgiu como um sopro de vida. Lucas falou sobre sua luta, as dificuldades que enfrentou com a mãe, as noites frias treinando no campo de terra batida. Ele não se importava mais com o que poderia acontecer. No final de sua narrativa, havia lágrimas nos olhos de muitos. Lobo sentiu a conexão, a empatia que se expandia pela praça como uma onda. Depois de Lucas, uma mulher se levantou da multidão. Era Ana, mãe solteira, que compartilhou como criava seus filhos entre desafios e sacrifícios. Sua voz suave, mas cheia de determinação, fez ecoar verdades que muitas mães carregavam sozinhas. Ninguém precisa viver isso sozinho, ela disse, e suas palavras pareciam acender uma chama de solidariedade ali. Aquele era o momento que Lobo esperava. Histórias de dor, sim, mas também de superação, acompanhadas de aplausos e incentivos. No entanto, Marcos permaneceu sempre à espreita, e Lobo não conseguia ignorá-lo. À medida que mais pessoas subiam ao palco, suas vozes tornavam-se ecos de dor coletiva, mas também de esperança. O impacto de cada relato era inegável. Lobo percebeu que cada pessoa na praça estava se conectando, unindo-se através das vulnerabilidades compartilhadas. Seus corações pulsavam no mesmo ritmo. Então,
quando um homem mais velho, conhecido como seu Jorge, se levantou, um silêncio curioso dominou o ambiente. Ele era respeitado e temido ao mesmo tempo, alguém que tinha vivido muitos invernos. Eu tenho uma história que não quero mais guardar, começou ele, a voz firme, mas com tremor, onde a fragilidade se encontrava com a coragem. A tensão na praça se intensificou. Seu Jorge falaria sobre sua vida no crime, as consequências e os arrependimentos que o assombravam até hoje. Mas antes que ele pudesse desenvolver sua história, um grito cortou o ar, um som cortante que paralisou todos os presentes. Lobo virou-se rapidamente na direção do barulho, e o pânico tomou conta. A segurança que ele pensava que tinha se desfez em um instante. O que seria revelado a seguir poderia mudar o tom de tudo. O grito, agudo e desesperado, ecoou pela praça como uma facada no coração de todos. Lobo virou-se, seu instinto de proteção acionado. A multidão, antes envolta em emoção e união, agora exibia um misto de medo e confusão. Ele podia sentir a tensão no ar, como se cada pessoa estivesse contendo a respiração, esperando o que viria em seguida. Calma, pessoal. Tudo vai ficar bem. Lobo tentou tranquilizar a plateia, mas suas palavras soaram frágeis diante do barulho crescente de passos apressados. Marcos, que antes observava, agora se movia, seu olhar fixo no palco. Para Lobo, aquele homem sempre foi uma incógnita, mas a intensidade de sua presença estava se transformando em algo ameaçador. O grito se repetiu, mais alto agora, e Lobo viu uma jovem desabar no chão, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Era Letícia, uma das mais jovens do grupo, sempre com um sorriso fácil e um espírito animado. Ele pegou meu celular. Sua voz atravessou o murmurinho da multidão, e Lobo percebeu que o caos se formava. Quem? Uma mulher gritou entre os presentes, a indignação em sua voz. O pânico se espalhou como fogo seco, as pessoas começaram a se agitar, algumas se movendo para trás, em busca de segurança. Lobo sabia que precisava agir. Aquela não era apenas uma reunião sobre histórias, era um momento de união que estava se desmoronando diante de seus olhos. Ele olhou para a jovem no chão, a dor e a frustração refletidas em seu rosto. Com um impulso, Lobo desceu do palco e correu em direção a Letícia. Ei, calma, estou aqui com você. Ele sabia que precisava dar apoio, mesmo que o futuro da reunião estivesse pendurado por um fio. A cena ao redor dele era caótica. Algumas pessoas tentavam acalmar Letícia, outras estavam inquietas, buscando alguém para culpar. Marcos, agora em movimento, parecia estar fazendo contato com outros conhecidos. Lobo não tinha certeza das intenções deles, mas seus instintos lhe diziam que algo não estava certo. Ele finalmente chegou perto de Letícia, agachando-se, fez contato visual com ela. Você está bem? Vai ficar tudo bem. O olhar dela era de medo, mas havia uma chama de determinação que se acendeu no fundo de seus olhos. Eles me chamaram de ladra, disse ela, e suas palavras cortaram o ar. A reação da multidão foi instantânea. Não, você é parte da nossa comunidade. Nós estamos juntos nisso. Lobo falou, fazendo uma pequena pausa antes de se voltar para a multidão. Ele precisava que todos ouvissem. Olhem para nós. Estamos aqui para compartilharmos nossas histórias, e neste momento, precisamos proteger uns aos outros. Vamos nos reunir. As palavras pareciam ecoar, e aos poucos, a multidão começou a se tranquilizar, se unindo em um só objetivo: apoiar Letícia. Mas a presença de Marcos estava como uma sombra, e Lobo sabia que não poderia ignorá-la. A voz de seu Jorge, que já estava quase esquecida, ressurgiu atrás dele. Ninguém merece ser chamado de ladrão na nossa comunidade. Vamos cuidar uns dos outros. O aplauso foi como um bálsamo, mas o medo ainda pairava no ar. O que Lobo não podia prever era que, naqueles instantes de tensão, uma verdade seria revelada, uma ligação entre os acontecimentos do passado e o presente que mudaria a narrativa de todos. A praça ainda pulsava, mas agora com um misto de atenção e inquietação. Quando a verdade viesse à tona, talvez as histórias de dor e superação pudessem se transformar em algo ainda maior. Lobo. Olha quem chegou! A voz de alguém aos fundos interrompeu seus pensamentos e o fez estremecer. Ele virou-se devagar e seu coração afundou ao ver quem era. Lobo paralisou por um momento, o olhar fixo na figura familiar que se aproximava. Era sua antiga professora, Dona Irace, uma mulher que sempre acreditou nele, mas que também conhecia todas as feridas que ele carregava. Ela estava ali, com um semblante preocupado, mas os olhos brilhando com aquela mesma determinação que Lobo conhecia tão bem. Ele a tinha visto muitas vezes em sua juventude, sempre incentivando a buscar seus sonhos e a não deixar que os rótulos o definissem. Eu não podia perder isso, Lobo.
Não após tudo que você passou, disse ela, olhando para ele com amor e preocupação. Aquela presença familiar iluminou um pouco o ambiente tenso. Para Lobo, era como se um combustível novo estivesse inflamando sua coragem. Ele precisava dela ali, mas enquanto ele tentava absorver isso, lembrou-se da situação caótica que ainda reinava. Letícia estava se levantando, e a multidão parecia um campo de batalha emocional, lutando contra os fantasmas do passado e os juízos precipitados do presente. Isso não pode acabar assim. Lobo pensou, sua voz ecoando em sua mente. Ele respirou fundo mais uma vez e se voltou para a plateia. Vamos lá, pessoal. Não somos apenas histórias isoladas. Nós somos uma comunidade. Se deixarmos que o medo e a desconfiança ganhem, o que teremos? O que estamos construindo hoje? Lobo gritou, sua voz ressoando. Olhem para ao seu redor. Vocês são mais fortes juntos. Um murmúrio começou a levantar. As pessoas se moviam, trocando olhares, sorrindo e, aos poucos, a energia positiva começou a fluir novamente. Ele viu Dona Irace, e ela acenou afirmativamente, encorajando. Lobo percebeu que aquele era o momento decisivo. Ele não estava lutando apenas por sua padaria ou por um espaço, mas pela reconstrução da confiança e da solidariedade. Letícia, venha aqui comigo. Ele chamou, estendendo a mão. A jovem hesitou, mas logo entrou em ação e se uniu a ele. Você não é uma ladra. Lobo exclamou, com paixão. Você faz parte da nossa história. Cada um de nós já enfrentou desafios que poderiam facilmente nos rotular. Juntos, podemos mudar isso. Vamos compartilhar não apenas nossas vitórias, mas nossas fragilidades também. Letícia olhou para o público, respirou fundo e, com a ajuda de Lobo, subiu ao palco. O resto da comunidade a apoiou, aplaudindo-a em um gesto de união. Lobo sabia que essa pequena mudança era uma vitória significativa. A música voltou a tocar suavemente ao fundo, e os sorrisos começaram a retornar. Essa cenografia de apoio mútuo fez uma diferença notável. Agora, a sombra de Marcos parecia um pouco mais obscurecida pela luz da verdade que começava a brilhar no coração de todos. Mas Lobo sabia que a batalha ainda não tinha terminado. Eles precisavam enfrentar as feridas, abrir os corações e deixar que as verdades doloridas fossem expressas. Ele se voltou novamente para a multidão. Quem mais quer compartilhar? Vamos construir juntos. Suas histórias são poderosas. Hoje é o dia de nos unirmos em um só grito de esperança. O clima se transformou, os rostos inspirados pareciam prontos para esta jornada coletiva. E assim, as histórias foram sendo contadas. De uma mulher que tinha sobrevivido à violência doméstica a uma jovem que havia encontrado seu caminho após um acidente que a deixou com limitações. Cada relato era uma ferida que sangrava, mas também um bálsamo de cura e entendimento no coração da comunhão. A praça se iluminou com a empatia. Marcos, que agora se sentava em silêncio, começou a perceber a força daquela nova narrativa. Ele poderia ter um papel ali, se quisesse. Ao jogar seu jogo de rivalidade, ele não contava que a união poderia ser tão poderosa quanto sua desprezo. Finalmente, com um monte de histórias contadas e a expectativa crescendo, Lobo se virou novamente para o público. Juntos, não só estamos aqui para reconstruir minha padaria, mas para renascer como comunidade. Todos nós merecemos essa chance. Vamos em frente, transformar nosso passado em algo melhor. Com os olhos brilhantes e os corações quentes, todos ali sentiram que estavam prestes a escrever uma nova história, uma história de transformação, união e coragem. Lobo olhou para as faces ao seu redor e sentiu que a verdadeira luta não era contra um rival, mas pela luz que tinha dentro de cada um deles. A celebração era viva, e em seu âmago, Lobo percebeu que ele não era mais o lobo mau, ele era um lobo forte, um símbolo de resistência e esperança. Finalmente, poderiam todos juntos transformar o rótulo que, por tanto tempo, tinha sido imposto a ele. E assim, com o apoio incondicional da comunidade em mão, Lobo sorriu, sabendo que o que estava por vir era apenas o começo. Transformar a dor em esperança era seu verdadeiro legado. Este é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.